Investigação. Polícia Civil prende homem suspeito de abusar sexualmente do próprio filho em Juiz de Fora. Então nós representamos pela prisão temporária desse indivíduo. Por se tratar de crime hediondo, essa prisão é válida por 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Imprudência. Levantamento da PRF aponta crescimento no número de multas por ultrapassagens proibidas aplicadas nas rodovias federais. A ultrapassagem ela gera o risco do pior tipo de acidente, que é a colisão frontal. Você vai ter ali o somatório das velocidades. Por exemplo, você tem um condutor a 100 por hora, o outro a 80. Se eles colidem, é como se ele estivesse batendo a 180 por hora. Em Poços de Caldas, um homem de 22 anos foi preso suspeito de matar a própria sogra. Filha da vítima denunciou uma agressão dele, a polícia militar esteve no local, fez o rastreamento lá pelas redondezas e não conseguiu localizar o autor. Logo depois, mais tarde, ele acabou ateando fogo à casa da vítima, vindo a óbito aí a mãe dela. E no futebol, pela Libertadores, o Palmeiras enfrenta hoje o Alianza de Lima e o Cruzeiro joga amanhã contra o Vasco. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias desta terça-feira começa mostrando que em Juiz de Fora, um homem de 65 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente do próprio filho. O garoto tem 4 anos de idade. Segundo a Polícia Civil, foi o irmão mais velho da criança que descobriu os abusos e contou para a mãe. Admilton Correia da Silva, de 65 anos, foi preso pela Polícia Civil no bairro Barreira do Triunfo, na zona norte de Juiz de Fora. Ele é suspeito de abusar sexualmente do filho de apenas 4 anos. A mãe do garotinho foi alertada por um outro filho, de 11 anos. Poxa, fiquei nervosa, falei, poxa, eu tinha 4 anos, o que está acontecendo? Aí ele falou comigo que o pai dele estava mexendo com ele e se ele falasse para mim, ia bater nele. Assustada, a mulher pegou as crianças e saiu da casa do companheiro em busca de ajuda. Aí eu fui procurar juizado menor, mas aí eles pegou que ele me levar para a casa de acolhimento. Aí eu liguei para minha madrasta falou assim, não, você tem família e eu vou te buscar. Entende? Aí eles vieram me buscar. Aí no outro dia que falaram que ia poder procurar a polícia, né? Porque naquele dia tinha acabado o plantão, não tinha como eles pegar me ouvir. Aí eu voltei na terça-feira. Na terça-feira eu fui de manhã cedinho no posto policial de Benfica. Aí que eles pegaram e fizeram um boletim de ocorrência para mim. O casal se conheceu há 9 anos, num posto de combustíveis na zona norte de Juiz de Fora. Ela se mudou para a casa dele com 2 filhos de um relacionamento anterior. Em 2010, os dois se separaram pela primeira vez, depois que a mulher viu o namorado passar a mão nas partes íntimas do filho dela, que na época tinha quase 2 anos. Eu vi aquela situação, perguntei para ele o que era aquilo, ele negou, como está negando agora mais uma vez, que eu tô vendo coisa demais, que eu vi coisa demais. Entende? Da primeira vez eu vi mesmo, agora da segunda vez eu não vi, ele apenas falou, o 24 anos apenas falou com o de 11 anos. Depois de idas e vindas, a mulher voltou a morar com Admilton e engravidou. A situação era tranquila, até surgir a nova denúncia e ela procurar a polícia para denunciar o marido. A investigação durou 1 mês. É um crime de difícil elucidação. A gente tem que atuar com muita cautela, com muito zelo, uma situação muito delicada por envolver uma criança de apenas 4 anos, mas o comportamento do suspeito, aliado aos depoimentos das testemunhas, aliado às provas que nós temos nos autos, bem como a transcrição dessa gravação realizada pela própria mãe, são contundentes em apontar que realmente essa criança ela vinha sofrendo abusos por parte do genitor. Admilton negou as acusações. Não, eu não fiz, eu tenho minha consciência tranquila, eu não fiz isso. Ela está me acusando dessas coisas. Banho eu tinha que dar nele, porque ela era viciada em droga. Limpar ele que tinha que limpar no banheiro, era eu que tinha que limpar ele, pô, coitadinho. Dar banho que tinha que dar banho era eu. Tinha que pegar os órgãos dele, eu tinha que pegar mesmo. O que dava banho era eu que fazia tudo era eu. Ela só ficava dormindo e à noite saía para droga.
Aí o que eu posso fazer? A mãe gravou uma conversa com o filho de 4 anos. A criança contou detalhes do que o pai teria feito com ela. Então nós representamos pela prisão temporária desse indivíduo. Por se tratar de crime hediondo, essa prisão ela é válida por 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. E agora nós vamos fazer no bairro um levantamento da vida pregressa do suspeito, uma vez que ele trabalhou durante 19 anos prestando serviços gerais num campo de futebol, onde frequentavam crianças de 5 até adolescentes de 17 anos, para a gente ver se existe mais um caso de abuso, né, envolvendo o suspeito, uma vez que nós temos já o caso ora em apuração contra o próprio filho de apenas 4 anos e também um caso contra o enteado que nessa data tem a idade de 11 anos. E em Poços de Caldas, um rapaz de 22 anos foi preso suspeito de matar a própria sogra de 67 anos. Segundo a Polícia Militar, depois de agredir a mulher com uma faca, Lucas Oliveira da Silva colocou fogo na casa. Um crime que chocou e revoltou familiares e conhecidos da vítima. Segundo a polícia, Maria José Menezes, de 67 anos, foi morta pelo genro, Lucas Oliveira da Silva, de 22 anos de idade. O cenário da tragédia foi a casa da vítima. O local ficou totalmente destruído. Depois de agredir a sogra com uma faca, o suspeito teria colocado fogo na sala. As chamas se alastraram rapidamente. Esse vizinho foi quem ajudou no combate ao incêndio. Nós desceu correndo, aí já pegou a mangueira, veio com a mangueira, uma da casa de cima e uma do fundo, e começou a apagar. Ele conta que eles nem imaginavam que Dona Maria estivesse dentro da casa, já que as portas e janelas estavam trancadas. Foi só quando a fumaça diminuiu um pouco que eles encontraram o corpo da aposentada atrás do sofá. Nós só imaginava que estava pegando fogo, mas não imaginava que ela estava lá dentro, né? Aí que fumação, o meu cunhado entrou, só que a porta estava tudo trancada, as coisas. Aí estouraram a porta e ele pegou a marreta, as coisas, e estourou a janela. Aí a hora que abafou um pouco a fumaça, aí viu ela atrás do sofá caído. Depois do crime, Lucas foi até a represa Saturnino de Brito e tentou se matar, mas acabou sendo resgatado pelos bombeiros e preso pela polícia militar. Na delegacia, Lucas não parecia arrependido. Se eu soubesse, acho que eu ia pegar minha sogra lá, a mulher que foi a melhor café do mundo. Deixa a vontade de Deus. Depois, Lucas disse que estaria sob efeito de medicamentos e que não se lembrava do que tinha acontecido. Tomei Rivotril, Meprazol, Almaprazol. Eu não lembro de nada, eu lembro do seu Eliseu resgatando essa turbina. De acordo com a polícia, era por volta de 5 horas da tarde quando Lucas chegou aqui na casa. A aposentada estava sozinha. A neta contou para os militares que ela havia acabado de sair daqui para buscar o irmão na creche, que fica aqui perto. Ela disse que assim que saiu da residência, encontrou Lucas aqui na rua. O rapaz estava transtornado, falava vários palavrões e fazia muitas ameaças. A menina disse que ficou preocupada com a avó, mas precisava buscar o irmão mais novo. Ela foi rapidamente e voltou, mas quando chegou aqui, já encontrou a casa pegando fogo. No relato dela, ela fala que chegou, viu a casa pegando fogo, entrou com alguns vizinhos, retiraram o corpo da vítima, da avó dela, acionaram o corpo de bombeiros. A partir daí, a equipe do SAMU também foi ao local, atestaram lá o óbito da vítima. Médicos do SAMU que estiveram no local encontraram vários ferimentos pelo corpo de Maria, sinais de que ela teria sido espancada e esfaqueada pelo genro. Antes de matar a sogra, Lucas agrediu a companheira. Os vizinhos aqui preferem não comentar sobre o relacionamento entre ele e a filha da vítima. Mas os dois ficaram juntos por cerca de 2 anos. Há 3 semanas, eles estavam separados. Lucas tinha deixado aqui a casa da sogra, onde ele morou com a mulher por cerca desses 2 anos, e voltou para a casa do pai, num bairro que fica aqui próximo. No dia do crime, os dois teriam se reaproximado. Pouco depois do almoço, mais uma discussão entre o casal terminou em agressão. Lucas deu um soco na companheira e antes de sair aqui quebrou a maçaneta da porta. Ele fugiu,
mas disse que não aceitaria o fim do relacionamento e que voltaria para se vingar. O que a gente sabe é que mais cedo a filha da vítima denunciou uma agressão dele, a Polícia Militar esteve no local, fez o rastreamento lá pelas redondezas e não conseguiu localizar o autor. Logo depois, mais tarde, ele acabou ateando fogo à casa da vítima e vindo a óbito aí a mãe dela. Lucas, que já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas, vai responder agora por homicídio qualificado. Ele não confessou, ele chegou a dizer que fez alguma besteira, todo momento dizia que fez alguma besteira e que queria se matar. Mas ele não falou como fez isso ou a quem ele fez algum mal. Um professor de 37 anos foi detido depois de agredir um adolescente de 14. Isso aconteceu em Machado, no sul de Minas. Segundo a polícia, o homem teria sido provocado pelo garoto que é vizinho dele. As imagens são de uma câmera de segurança. Há um carro parado em frente à garagem de uma casa. 4 garotos sobem a rua. O veículo entra no imóvel. Um outro jovem se aproxima segurando uma bola. É nesse instante que um homem sai de dentro da casa com algo na mão. Visivelmente exaltado, ele vai na direção do adolescente e dá um golpe com o que parece ser uma barra de ferro. Os dois somem do campo de alcance da câmera, mas logo aparecem novamente. Eles caem no chão e começam a brigar. A esposa do homem se aproxima e parece tomar o objeto da mão dele. O homem imobiliza o garoto no chão e dá alguns socos. Em seguida, se levanta, pisa no adolescente e dá mais 3 chutes. O garoto está ferido e fica caído no chão, enquanto o casal volta para dentro de casa. O homem que aparece nas imagens é um professor de 37 anos. O outro envolvido é esse adolescente de 14. Na boca e em um dos dedos da mão estão os ferimentos, segundo ele, causados pelas agressões. Na minha cabeça que eu ia morrer, porque ele ficou falando pra mim que ia me matar, e eu fiquei falando pra ele, não, moço, não, desculpa, não, moço. Ele alega que o motivo da briga foi um desentendimento antigo entre o professor e os garotos da rua. Há 2 anos atrás a bola pegou no portão dele, aí desde lá ele fica mexendo com nós, quando a gente tá jogando bola, ele fica mostrando o dedo do meio. Tudo isso aconteceu já no fim da tarde. Os garotos estavam em 5, eles tinham jogado bola durante a tarde toda, um pouco mais ali para baixo, e subiam a rua para ir até a casa de um deles usar a internet. Foi nesse momento que o professor chegou e parou o carro em frente à garagem para poder abrir o portão e guardar o veículo. De acordo com testemunhas, não houve nenhum tipo de ofensa ou de provocação por parte dos meninos que brincavam aqui. Segundo esses moradores, o professor simplesmente guardou o veículo, fechou o portão e já saiu com uma barra de ferro na mão e partiu para cima do menor. Já desceu do carro, já pegou a barra de ferro, sem nem falar nada, já veio pro meu lado, aí falou pra mim assim, tá hora agora. Aí já veio e já me desceu a barra de ferro, veio pra dar na minha cabeça mesmo, só que eu pus a bola na frente, aí eu consegui pegar a mão dele e derrubar ele. Procuramos pelo professor na casa dele. Na escola onde dá aula, ele também não foi encontrado. Em depoimento à polícia, ele disse que foi insultado pelo menor. Diz que vem sendo provocado, né, por esse menor há vários dias, né? O menor provoca ele, a mulher dele, a esposa do professor, né, com palavras de baixo calão, acusações falsas, né, a respeito deles, e então estava assim constantemente essas provocações, persistindo e tal. E ele então no domingo estava chegando em casa, o menor provocou ele também, aí ele saiu para acertar com ele. Depois da confusão e das agressões, moradores cercaram a casa do professor e tentaram agredi-lo. Foi muita revolta. Aí juntou os vizinhos todos para revoltado. Se a polícia não chegasse, o pessoal ia linchar ele mesmo. Ficou muita revolta mesmo. Ameaças também foram escritas no muro. Os envolvidos na confusão foram levados até a delegacia de Alfenas, onde prestaram depoimento e foram liberados horas depois. Vou procurar a justiça, vou processar ele, eu quero que ele esse homem preso na cadeia. Eu quero esse homem preso, sabe? Eu quero esse homem preso na cadeia, porque ele fez com meu filho e vai pagar.
O advogado Marcos Dias Cuba Rodrigues, que representa o professor citado na reportagem, enviou uma nota à redação do Mais Notícias, onde diz que a confusão que foi mostrada nas imagens é uma consequência do que o cliente dele vem sofrendo ao longo dos últimos 3 anos. A nota diz ainda que no sábado passado, a esposa do professor chegou a ser agredida pelo pai do adolescente durante uma tentativa de conciliar o problema existente aí entre os vizinhos. O advogado diz ainda que o cliente dele se arrepende do que fez, que agiu para proteger a esposa e que confia no trabalho da polícia e do Poder Judiciário para que esse caso seja solucionado da melhor maneira. É o mais puro retrato da estupidez do ser humano, né? De como o ser humano hoje reage com um excesso de bravura às vezes excesso de coragem em situações que talvez não demandem tanta ignorância mesmo, né? É um país onde as pessoas respondem com uma barra de ferro a um xingamento e a palavras de baixo calão. Se ele tem razão ou não, como ele próprio disse, é a polícia que vai dizer. Mas certamente essa não seria a resposta adequada de um homem de 37 anos a um rapaz de 14 anos. E hoje de manhã também em Machado, uma confusão na Avenida Santa Cruz, no centro da cidade, deixou moradores assustados. O circuito de segurança de uma loja mostra o momento em que 2 pessoas aparecem correndo. Na sequência, 2 homens armados surgem nas imagens. Segundo a Polícia Militar, os 2 são militares à paisana que passavam pelo local. De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz que aparece de vermelho nas imagens é um adolescente de 15 anos de idade. As imagens não mostram, mas momentos antes ele teria atirado 3 vezes em um homem de 27 anos que seria um desafeto dele. Um dos tiros acertou as nádegas do homem, que foi socorrido pela viatura da polícia e levado para o hospital de Machado. Ele não corre risco de morrer. Na presença do pai, o adolescente foi levado para a delegacia de Alfenas, onde foi ouvido e, enfim, liberado. E 2 jovens de 18 e 19 anos foram presos suspeitos de assaltar um supermercado em Muriaé, na Zona da Mata. Os jovens de 18 e 19 anos foram presos no bairro Patrimônio São José ontem à noite, em Muriaé. A cidade fica na Zona da Mata, a 159 quilômetros daqui de Juiz de Fora. O assalto aconteceu na parte da tarde. 2 homens foram até o supermercado no bairro Dornelas de moto. Um deles estava armado. Ele desceu do veículo e foi direto para os caixas. O comércio estava com pouco movimento e o bandido agiu com mais facilidade. O assaltante fez a limpa no dinheiro, colocou tudo numa sacola, enquanto o outro esperava do lado de fora, na moto. Os 2 fugiram em alta velocidade, com mais de R$4.000. A polícia militar foi chamada e foi ao local revisar as imagens das câmeras de segurança. Durante o tempo em que o comparsa ficou do lado de fora, as câmeras filmaram a placa do veículo. Os policiais começaram o rastreamento e foram a vários bairros. A moto foi encontrada na casa do suspeito de 19 anos, no bairro Patrimônio São José. O padrasto dele autorizou a entrada da PM. A equipe encontrou R$641 no local. O jovem foi abordado na rua com mais R$712 e acabou entregando outros 3 participantes. Na casa do jovem de 18 anos foi encontrado R$1.061 e a réplica de um revólver que teria sido usada no crime. E mais R$2.000 na casa do avô dele. Os outros 2 rapazes que emprestaram a moto para o assalto ainda não foram encontrados. Inicialmente deslocamos ao endereço que havia constante no sistema informatizado, na Nilton Rezende. E a partir daí, diversas diligências, chegamos até os autores que haviam comprado a motocicleta, havia passado por 3 ou 4 pessoas diferentes essa motocicleta. Chegamos no 5º elemento, e residente no bairro Patrimônio São José. De plano, já localizamos na residência desse primeiro elemento a quantia de R$641 em notas diversas, proveniente do valor subtraído. Dando continuidade às diligências, fomos na residência de um segundo autor, que assumiu também a coautoria na participação delitiva, fornecendo a motocicleta para a empreitada criminosa, localizado com ele cerca de R$712 em notas diversas também. Os outros 2 autores seriam os autores que executaram em si a ação. Até o momento não foram localizados, mas já estão identificados. O prefeito da cidade de Nova Resende, no sul de Minas, Celso José de Oliveira, do PT,
foi encontrado morto hoje de manhã em uma emissora de rádio onde ele fazia um programa diário. A principal suspeita é que Celso, de 39 anos, tenha tirado a própria vida. Celso era casado e deixa 2 filhos. Ele foi eleito pela primeira vez em 2012, se reelegeu em 2016. O corpo de Celso Oliveira será enterrado amanhã, às 11 horas da manhã, no cemitério municipal de Nova Resende. Hoje à tarde, o vice-prefeito José Roberto Rodrigues, do PTdoB, foi empossado como o novo prefeito da cidade. Ele decretou luto oficial de 3 dias em Nova Resende. Agora nós vamos a um resumo com informações de outras regiões do estado. Durante um patrulhamento pelo bairro Fernão Dias, a polícia militar se deparou com 2 suspeitos em uma moto vermelha. Os 2 saíram em fuga pelas ruas dos bairros Eimarde e Maria Gorete, na região nordeste de Belo Horizonte. A perseguição só terminou em uma rua sem saída, quando um dos suspeitos não conseguiu frear e caiu em uma ribanceira. Um deles conseguiu fugir por uma mata na região. Já o outro, Josué Cardoso de Oliveira, de 20 anos, foi preso pela polícia militar. Com ele, os militares encontraram uma arma calibre 22. A suspeita é que a dupla tenha envolvimento em assaltos na região. De Belo Horizonte, Kiwane Rodrigues. Ladrões roubaram uma carreta de cigarros de uma empresa de Uberlândia avaliada em aproximadamente R$25 mil. A polícia militar conseguiu prender 2 suspeitos e na casa de um deles encontrou drogas. O crime aconteceu hoje de manhã no bairro Pacaembu. De Uberlândia, Maria Clara Barros. O assunto agora é política. O jornalista Leandro Mazzini conversa comigo ao vivo, direto de Brasília, por telefone, para falar sobre a expectativa da votação de amanhã no Supremo Tribunal Federal do pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Lula. Leandro, boa noite. Você me ouve bem? Olá, Luiz. Boa noite. Boa noite aos telespectadores da Rede Mais, falando direto de Brasília. Leandro, como é que está o clima na capital federal, então? Com essa expectativa, a votação do habeas corpus do presidente Lula pode definir, inclusive, pela prisão do ex-presidente? Luiz, eu considero que amanhã é o dia mais importante do ano no cenário político eleitoral do Brasil. Inclusive, neste momento, você perguntou como está o clima aqui em Brasília, o tempo fechou. Está caindo um temporal, isso pode ser prenúncio de algo para amanhã, pró-Lula ou contra Lula. Mas há um clima de fla-flu nas ruas já. Agora, tudo culpa do STF, vamos abrir uma aspas aqui, data vênia, que os ministros me permitam. O STF se enrolou muito nas últimas votações, pode analisar amanhã, inclusive, ou semana que vem, a questão da prisão em segunda instância, que foi uma decisão da própria Corte recentemente pela prisão em segunda instância. Agora, pressionados, os ministros já podem rever isso. Além disso, tem o HC do Lula. Pela primeira vez na história, o STF fatiou o julgamento de HC. Isso foi vergonhoso. Tudo em prol do Lula. Um personagem político importante, tudo bem. Mas é um homem condenado em segunda instância pela justiça e muita gente cobra que justiça tem que ser feita. Há uma previsão, Luiz, de o Lula ser liberado amanhã. A votação aqui está 5-5, até por conotações das falas dos ministros aos holofotes. Tem gente que defende que o ministro não deve dar entrevista justamente para não antecipar voto, mas isso está bem claro aqui. O placar está 5-5, deve cair em cima da ministra Rosa Weber a decisão do desempate, e ela que foi uma indicada do governo Lula. Então, a expectativa aqui, não por isso, não por ser ele o padrinho, mas a expectativa é que Lula fique livre a partir de amanhã com o HC aqui, a não ser que haja uma reviravolta até amanhã, e eles confirmem a condenação, e será questão de horas ou até dias
o juiz Sérgio Moro decretar a prisão dele. Agora, há um acórdão aqui de bastidores de que a previsão é soltarem Lula, mas ele não será candidato. O TSE não vai dar liminar para ele disputar a eleição desse ano. Era exatamente essa pergunta que eu ia te fazer. Eu sei que em Brasília se fala, a boca miúda, que provavelmente está correndo por trás dos holofotes um acordo exatamente nesse sentido que você disse. O Lula fica livre da cadeia, mas não se candidata às próximas eleições. Então, isso realmente se confirma. Há essa conversa por aí. Há essa conversa, sim, infelizmente, Luiz, e há precedentes. A coluna deu isso no fim de semana, que há esse acordão. Os ministros livram Lula amanhã, tá? Mas ele não se candidata. Agora, ele não se candidata é outra história. O PT está trabalhando fortemente uma defesa com grandes advogados para tentar derrubar a condenação dele da segunda instância no STJ. Isso pode ser possível. Se ele conseguir isso antes da eleição, antes do registro da candidatura, ele é candidato. Agora, sim, há precedentes, inclusive políticos. Quando a Dilma Rousseff foi cassada, impeachmentada, pela primeira vez na história, o Congresso atropelou a lei. Ela foi impeachmentada, perdeu o poder, mas manteve os direitos políticos, tanto que deve ser candidata esse ano. Muito bem, Leandro, eu quero te agradecer por participar conosco ao vivo aqui. Certamente faremos isso mais vezes ao longo dessa semana para a gente acompanhar o que está acontecendo aí em Brasília, ao vivo, direto e com exclusividade para a Rede Mais. Isso é sempre muito importante lembrar ao nosso telespectador. Obrigado, boa noite para você. Boa noite, Luiz. Boa noite aos telespectadores. Muito bem. Vamos para o próximo assunto que tem a ver com a vida de quem vive nas nossas cidades também. Mas só lembrando que a cobertura completa sobre esse caso do Lula você vai acompanhar no Jornal da Record às 9h45 da noite. O número de multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal por ultrapassagens proibidas cresceu nas rodovias federais em todo o Brasil. A manobra é uma das principais causas de acidentes nas estradas. Nas rodovias mineiras o número caiu, mas ainda é considerado alto. Para tentar diminuir esse tipo de interação, a PRF tem feito campanhas para tentar, pelo menos, conscientizar os motoristas. A faixa contínua indica que é proibido ultrapassar, mas não inibe muitos motoristas. Não foi difícil registrar flagrantes de irresponsabilidade por esta rodovia. Eu não vejo polícia, então vou ultrapassar. Isso não precisa ter o polícia ali. Ele precisa ter a consciência dele de não cometer aquela infração. Motoristas que arriscam a própria vida e a dos outros cometendo uma das infrações de trânsito mais arriscadas, a ultrapassagem proibida ou forçada. A ultrapassagem ela gera o risco do pior tipo de acidente, que é a colisão frontal. Você vai ter ali o somatório das velocidades. Por exemplo, você tem um condutor a 100 por hora, o outro a 80. Se eles colidem, é como se ele estivesse batendo a 180 por hora. Então, a chance disso gerar vítimas e principalmente vítima fatal é muito grande. Há 4 anos, o Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, aumentou em quase 4 vezes o valor da multa para quem for pego fazendo uma ultrapassagem em local proibido. No caso de ultrapassagem em faixa contínua, o valor pode chegar a R$ 1.500 e menos 7 pontos na carteira. A infração é considerada gravíssima e se com a manobra o motorista provocar um acidente com vítima, ele pode ter a carteira de habilitação cassada e responder por lesão corporal. Houve até um aumento no valor da multa, principalmente na de forçar a ultrapassagem, que não forçar a ultrapassagem, mesmo que o local permita a ultrapassagem, se estiver vindo um outro veículo e ele invadir a contramão de frente, forçando essa ultrapassagem, ele vai ser autuado. O número de multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal por ultrapassagens proibidas cresceu. Em 2016, em todo o país, foram contabilizados mais de 260 mil registros. No ano seguinte, em 2017, este número subiu para 274 mil registros. Mas Minas Gerais foi na contramão de todos estes números. Em todo o estado, em 2016, 30 mil motoristas foram multados por ultrapassagens proibidas. No ano seguinte, em 2017, este número caiu para 25 mil. Vários acidentes são registrados todos os dias por motoristas que insistem em fazer ultrapassagens em locais proibidos ou sem os devidos cuidados. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, em rodovias onde a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, o motorista precisa enxergar pelo menos 230 metros de pista para que a ultrapassagem seja feita com segurança. Quando a velocidade é de 100 km por hora, o motorista deve ter até 315 metros de campo de visão.
A falta de distância necessária para a manobra é a principal causa dos acidentes. Para tentar diminuir os números, a Polícia Rodoviária Federal tem feito campanhas para conscientizar os motoristas. É sempre uma preocupação, né? O grande objetivo da Polícia Rodoviária Federal é que não ocorra o acidente, né? Então, enquanto estiver ocorrendo o acidente por imprudência, nós vamos estar fiscalizando, infelizmente vamos estar atuando, que não deixa de ser educativo, né? A multa é feita com o intuito que a pessoa, o condutor, não volte a cometer aquela infração e se expor ao risco de se envolver num acidente. O Sidney é um motorista experiente e dirige há 10 anos, mas confessa que tem medo das estradas. A pessoa, com muita pressa, vem tá apertando, às vezes aí você tem que dar passagem para ela não poder dar uma fechada em você. Relatos de imprudência não faltam. 80% dos motoristas de carro de passeio ultrapassa pela direita, não tem a paciência de na subida esperar a segunda faixa para ultrapassar pela esquerda, aí acaba fazendo na faixa contínua a ultrapassagem e acaba prejudicando todo mundo, né? Tanto ele quanto a gente. O pessoal aí hoje, ainda mais o pessoal do carro de passeio, né? Não tem muita paciência. Acha que sair para a estrada é a mesma coisa que andar na cidade. Não é bem assim, você entendeu? O melhor de tudo é conscientização. A partir do momento que o motorista estiver conscientizado que as regras de trânsito foram feitas para que ele não se envolva em acidente e não provoque acidente para outros também, né? Que é pior ainda. Então, se ele obedecer às regras de trânsito, ele vai fazer uma viagem tranquila, sem oferecer risco a ele e a mais ninguém. E, o mais importante, chegar no seu objetivo são e salvo. Um casal procura pelo filho trocado na maternidade em Conselheiro Lafayette, na região central do estado. Depois de um exame de DNA, eles descobriram que durante 23 anos criaram o filho de outra pessoa. Como todo bom mineiro, seu Oswaldo sempre foi desconfiado. Ficou ainda mais depois do comentário na vizinhança. O filho, cabelo crespo e pele morena. Ele é mais claro e tem o penteado liso. Ele achava falar que ele é meu filho, né? Porque ele era bem mais... Porque eu era meio louro e ele não era louro. Assim, o povo tá falando, né? Então, Cavê, com certeza não é meu filho, então, né? A mulher, Dona Rosana, suportou o quanto pôde a insinuação de que talvez tivesse traído o marido. Eu acho que eles são diferentes, mas na minha concepção, era pelo fato de eu ser bisneta de negra. Então, era descendência. Para mim, era descendência. Né? A minha consciência estava tranquila, eu não tinha feito nada errado, então... Eu sempre falava com o Oswaldo, se você tiver dúvida, qualquer hora que você quiser, a gente faz o DNA. Só que ele nunca quis fazer. 2 anos atrás, o casal decidiu esclarecer a dúvida e fez um teste de DNA. O resultado foi surpreendente. O exame revelou que o Lucas não é o filho biológico nem do seu Oswaldo e nem da Dona Rosana. E quando veio o resultado que houve exclusão de pai e mãe, eu me desesperei, eu fiquei sem chão. Porque ao mesmo tempo que eu pensava que isso não poderia acontecer, eu pensava no Lucas. Como que eu ia contar para ele? Através agora do DNA, eu tenho certeza que foi trocado lá. Foi um duro golpe também para Lucas, o caçula dos 3 filhos. Foi uma situação muito difícil. Eu, pelo menos, quando eu recebi, eu fiquei bem triste, chorando bastante, porque a gente fica meio sem chão. Ele nasceu neste hospital filantrópico em Conselheiro Lafayette, a 110 quilômetros de Belo Horizonte, em 19 de novembro de 94. Segundo o seu Oswaldo, naquele dia havia outros 5 recém-nascidos no berçário, sem identificação. Eles mostrando de longe, ainda tinha um vidro grande assim, ó, na frente. Só mostrou tudo deitado lá na frente lá. Para o senhor, como é que foi, seu Oswaldo, essa notícia? A mim foi triste, né? A família acusa a maternidade de ter trocado os bebês e entrou com processo contra o hospital, que afirmou que não vai comentar o caso. Seu Oswaldo e Dona Rosana querem saber quem é o verdadeiro filho, onde está e como vive. Quero saber o paradeiro do meu filho, né? Isso que eu deixei claro pro Lucas. Eu falei assim, Lucas, no dia que eu contei para ele, eu falei, Lucas, eu vou procurar o outro porque eu sou mãe, mas eu não estou abrindo mão de você. Você tem vontade de que essa explicação venha à tona? Você tem vontade de saber quem são seus pais biológicos? Sim, com certeza tenho. Tenho para saber da onde que eu vim, as minhas raízes, as pessoas que realmente me colocaram no mundo. Mas o pai e a mãe garantem
que se o caso for esclarecido, Lucas não vai perder a posição de filho amado que sempre foi. Eu amo demais. Ele é meu filho para sempre. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai regulamentar ainda neste mês os suplementos alimentares. Vão ser definidas as quantidades de nutrientes e o quanto desses alimentos pode ser consumido. Guilherme usa suplementos alimentares há 10 anos. Na hora de escolher os produtos, o personal trainer procura as marcas mais conhecidas. O suplemento ele começou a fazer parte da minha rotina, né? Então hoje eu utilizo suplementação 3 vezes ao dia, que é antes do treino, pós-treino e antes de dormir. O consumo de suplementos alimentares só aumenta no Brasil. Em 6 anos, o faturamento do mercado de suplementação passou de 637 milhões para quase 1,5 bilhão de reais. De acordo com a Brasnutri, a associação nacional que representa as fábricas do setor. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária quer regulamentar a venda de suplementos alimentares. Apesar de serem muito consumidos, eles ainda não estão previstos nas leis sanitárias brasileiras. O primeiro passo vai ser definir o que pode ser classificado como suplemento. Depois, as empresas vão ter que comprovar a eficácia dos produtos. Ele tem que ter a comprovação básica científica. Ele não é para tratar doenças, ele é feito, como o próprio nome fala, para complementar, para suplementar a alimentação de uma pessoa saudável. Quem usa não tem a garantia de que as informações contidas nos rótulos realmente são validadas. Por isso, a proposta também pretende definir o que pode conter no suplemento, os limites dos nutrientes e os benefícios à saúde. A ideia é levar mais segurança aos consumidores. Se ingere esse produto sem orientação, você pode tranquilamente estar desenvolvendo um quadro de alguma doença que muitas vezes, e aí é que está o grande problema, não vai se manifestar agora. Foram confirmadas hoje as mortes de 3 macacos por febre amarela no sul de Minas Gerais. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, os animais foram encontrados em fevereiro nas cidades de Ijaci, Santo Antônio do Amparo e Nepomuceno. Ontem nós mostramos aqui no Mais Notícias que as vísceras de um macaco encontrado morto no centro de Varginha foram enviadas para o laboratório da Fundação Ezequiel Dias em Belo Horizonte. O resultado deste exame deve ficar pronto nos próximos dias. Este é o 8º macaco encontrado morto em Varginha e os 7 anteriores deram resultado negativo para a febre amarela. Ainda segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, em todo o estado de Minas Gerais foram confirmados 446 casos de febre amarela em humanos. 567 casos continuam sendo investigados e 150 pessoas já morreram. Agora um alerta para quem tem gatos em casa. Uma doença de nome complicado está se espalhando entre esses animais. Se um ser humano for mordido ou arranhado por um gato infectado, também pode se contaminar. Nas mãos de Evelyn ficaram as marcas de uma doença de nome complicado e pouco conhecida, a esporotricose. Foi o gato de estimação que transmitiu. Fui levar ele no veterinário e dentro do carro ele me mordeu. Foi aí que eu peguei a doença. Só que, na verdade, eu não sabia o que era. Por causa das feridas profundas, ela passou um período sem mexer as mãos. Ficou internada e, depois de descobrir o que tinha, enfrentou um longo tratamento. O pessoal da Vigilância Sanitária, do Zoonose, entrou em contato com a minha família
porque o meu gato estava doente e fizeram uma biópsia no gato e descobriram que o gato tinha a doença esporotricose. E esse mesmo gato tinha me mordido e eu estava internada. A esporotricose é uma doença causada por um fungo que vive no meio ambiente, principalmente em locais onde tem terra e areia. Como o gato costuma cavar, tem mais facilidade de ser infectado. Muitos donos de gatos acham normal o animal sair de casa quando quer para dar umas voltinhas na rua, mas é aí que mora o problema. O gato fica exposto a vários tipos de fungos e vírus e ainda pior, acaba tendo contato com animais doentes. Nós estamos num consultório veterinário para tirar a dúvida. Será que o gato tem que ficar preso em casa, é isso? É isso mesmo. Não preso, mas domiciliado. Se você coloca dentro do ambiente dele várias coisas que para ele ficar feliz, para ele ter o que fazer dentro de casa, ele não vai sentir a necessidade de sair. A micose provoca ferimentos e, se não houver tratamento, o animal pode morrer. A transmissão para os humanos é fácil e acontece pelos arranhões e mordidas. Em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, houve um aumento de 51% nos casos, de 2016 a 2017. Só nos primeiros 2 meses deste ano, 76 gatos apareceram infectados. O problema é que em muitas cidades, como em São Paulo, por exemplo, a notificação da doença não é compulsória, ou seja, os casos não são comunicados às autoridades de saúde pública para uma ação de controle e prevenção. Por não ser uma notificação obrigatória, é difícil os órgãos públicos saberem qual é a casuística, qual é a magnitude dessa doença. Enquanto essa questão não é resolvida, resta evitar que a doença se espalhe. O ideal é que fique dentro de casa e com as unhas aparadas, porque aí você tem menos risco de contágio de um fungo, né? Bom, agora eu vou trazer para você a lembrança de que você pode ganhar 50 mil reais. Nós vamos falar sobre o Muito Mais Prêmios, que é uma novidade para quem acompanha todos os dias a programação da Rede Mais. É a hora de você ganhar dinheiro até se divertindo. Nós falamos sobre isso ontem aqui e você tem acompanhado ao longo da programação da nossa Rede Mais, especialmente no Balanço Geral, todos os detalhes dessa espetacular promoção que nós estamos trazendo para você que nos acompanha aqui todos os dias. Você vai ligar agora para o número que aparece na sua tela e concorrer a 3 mil reais em dinheiro por semana e, acreditem, a 50 mil reais, que será sorteado no dia 2 de junho, ao final dessa promoção. Essa ligação custa R$ 3,99 mais os impostos. Além de ganhar os cupons para concorrer aos prêmios semanais, 3 mil reais, e ao prêmio final de 50 mil, você ainda vai ganhar um cupom de experiência. A gente chama de cupom de experiência porque você pode resgatar recarga de celular, outros prêmios aí interessantes para você. Você pode escolher tudo lá no site que está logo aí embaixo no seu vídeo. Mais informações sobre a promoção, também o regulamento da promoção, o que você tem que fazer para participar, além de ligar nesse número, você pode encontrar no site que aparece aí embaixo do telefone da promoção. E tem ainda, ligando para o número que aparece na sua tela, você pode ser selecionado pela produção para vir aqui participar ao vivo no palco do Balanço Geral, com viagem e hospedagem por conta da Rede Mais. Não perca tempo, ligue agora e participe. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já. E antes do segundo jogo da final do Campeonato Mineiro, que será domingo que vem, o Atlético tem as suas atenções voltadas para a Copa do Brasil. Amanhã, o time mineiro, o Alvinegro, recebe o Ferroviário do Ceará no Independência. Os jogadores que participaram do clássico fizeram apenas uma atividade na academia. Já o restante do grupo veio a campo. Agora o detalhe é que, apesar da vitória contra o Cruzeiro, os jogadores do Galo seguem com os pés no chão. Mas o clima é de bastante confiança aqui na cidade do Galo. Agora eles estão de olho em um outro jogo, o Ferroviário do Ceará, jogo importantíssimo aí pela Copa do Brasil.
A gente estava até comentando ali agora no vestiário que, para um profissional, o jogo mais importante sempre é o próximo. Então, o nosso próximo jogo é a Ferroviária, então nós estamos muito focados. O zagueiro elogiou bastante Otero, que atuou bem no clássico e ganhou um certo apelido aí do grupo. O pequenino, aquele do filme, né? Igual o baixinho o bebê do filme lá. Então esse é o apelido dele, o pequenino. Bate na bola como os poucos no Brasil e no mundo, não somente no Brasil. Então é uma honra também pra gente, né? Ter um jogador da qualidade do Otero na equipe. Para o Gabriel, a cada partida, o elenco confia ainda mais em Thiago Largue. O Thiago tem feito um excelente trabalho, então a gente tem muitas coisas boas pela frente ainda nesse ano. O zagueiro comemora a evolução do Galo. Ele afirma que o Atlético cresce muito em jogos decisivos. Uma evolução gigantesca, né, com o Thiago. O Thiago é um cara muito estudioso. O Atlético está na evolução que não para por aqui, que a gente tem muitas coisas a melhorar ainda e vamos evoluindo no decorrer do ano. E já no Cruzeiro, o foco é a Libertadores. Amanhã, o time celeste pega o Vasco no Mineirão. Os dois times perderam na estreia da competição e precisam da vitória para continuar com boas chances de classificação. A segunda-feira do Cruzeiro foi de cabeça cheia. O assunto dominante na Toca da Raposa 2, claro, a derrota por 3-1 no clássico do último domingo. O que aconteceu no jogo foi uma fatalidade. A gente treinou bastante essa semana. E clássico é detalhe, né? A gente deu mole em alguns detalhes. O Atlético conseguiu fazer os 3 gols. Mas a gente está focado, a gente vai buscar esses 2 gols lá. Não podemos levar tanto gol na bola parada, obviamente. Nós sabemos que quando joga na elite, os detalhes fazem a diferença no jogo. Sassá, que deu um ânimo a mais ao time no segundo tempo, tem a receita e sabe de cor o que tem que ser feito para mudar a situação no próximo domingo. O que a gente vai fazer diferente é fazer os 2 gols que a gente precisa para a gente levantar o caneco domingo. Mas antes da decisão no fim de semana, o Cruzeiro tem outro jogo com caráter decisivo amanhã pela Libertadores. Temos que, como falo, trocar o chip, saber que temos que ganhar em casa, temos que pontuar, eles perderam também, então acho que bueno, vai ser um jogo que vai definir um pouco como se vai dar o grupo. Vem aí o Vasco. Acho que bueno, quando você está no time grande, com a torcida que tem que estar preparado sempre para jogar, para cada jogo. São jogos decisivos e bueno, agora aqui nesse momento é que a fortaleza do grupo faz a diferença. E por falar em Libertadores, o Palmeiras joga daqui a pouco às 9h30 da noite contra o Alianza Lima do Peru. A partida será em São Paulo. Caras alegres, muitas brincadeiras num começo de semana que não será só de treinos. Devido à sobreposição de competições, o Palmeiras terá que entrar em campo para disputar mais 90 minutos hoje. Será a segunda participação na Libertadores, depois da estreia vitoriosa contra o Atlético Júnior da Colômbia. O jogo desta noite faz todo mundo dar um tempo na decisão. E, além disso, impõe uma sequência que pode provocar um certo desgaste. É ruim, portanto, só que não. Sequência pesada de jogos, né? É um desgaste muito grande. Mas eu prefiro estar nessa sequência, né? Melhor estar vivendo isso do que estar só treinando, né? Contra o Alianza Lima do Peru, o Palmeiras quer mais do que simplesmente contabilizar outra vitória. A oportunidade é vista como importante para consolidar a forma como a equipe está encarando cada jogo. A gente precisava desse algo mais, e esse algo mais é esse espírito que a gente está entrando em todos os jogos. Não foi só contra o Corinthians, nós jogamos da mesma forma contra o Santos, contra o São Paulo, contra o Novo Horizontino. Então nós implementamos esse estilo de jogo. E isso a gente tem que carregar para independente da competição, independente do adversário. É vencer e bem, para não escorregar e deixar a boa fase passar. E com essa notícia e mais notícias de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite para você.